De volta com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 36 minutos. E a gente volta, gente, trazendo informações a respeito de um homicídio que aconteceu no município de Rio Largo. Ontem, um homem de 41 anos foi assassinado a tiros na porta de sua residência, no bairro do Novo Brasil, do Brasil Novo, na verdade, em Rio Largo. Segundo a esposa da vítima, 2 indivíduos não identificados foram até a casa da família. Os criminosos, ao se deparar com o homem, efetuaram os disparos contra ele, fugindo logo em seguida. A SAMU, inclusive, foi acionada, mas chegando ao local, constatou o óbito. O caso agora será investigado pela Polícia Civil por meio da DHPP. E olha, ontem nós trouxemos aqui, as informações, inclusive um vídeo que repercutiu bastante em todo o estado de Alagoas, a respeito daquela moça de 22 anos, Mônica, que foi assassinada pelo marido após uma discussão entre eles lá no município de São José da Tapera. Esse homicídio, gente, esse feminicídio, na verdade, chamou bastante atenção, porque a Mônica, ela gravou um vídeo pedindo socorro momentos antes de ser assassinada. É uma situação que a gente fica realmente emocionado e fica também, às vezes, bate até uma descrença, Porque a gente vê diariamente situações como essa se repetir, não só aqui no nosso estado, mas Brasil afora também. E a gente aproveita essa situação para que a gente possa discutir através do nosso quadro Penal News, mas no sentido de trazer informação para vocês, para que a gente possa, de repente, aí conseguir diminuir, nem que seja um pouquinho, os quadros de violência doméstica, hoje no nosso quadro Penal News. E eu recebo hoje Bruno Calado, que trouxe duas convidadas também para conversar com a gente a respeito desse caso. Olha, Bruno Calado trouxe Beatriz Gaia, também advogada, está aqui comigo, e Niédia Sena, que também é advogada, e as duas atuam, inclusive, não é isso, Bruno? Na seara de violência doméstica. Bruno, muito obrigada pelas convidadas que você trouxe hoje. Bom dia para você, bom dia para vocês também, meninas. Bom dia, pessoal. De onde veio a ideia de trazê-las para a nossa conversa hoje? Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer estar aqui com vocês em mais uma terça-feira. E hoje eu trouxe o time de peso. Beatriz Gaia, Niédia Sena, duas excelentes advogadas que atuam muito nesse ramo, Polane, de violência contra a mulher. Então elas são defensoras da classe feminina no que tange a esse tipo de violência, essa modalidade de violência, seja a lesão corporal, seja a violência moral, seja a violência propriamente dita como a violência física, e seja em casos de feminicídio também, como o infeliz caso que está sendo noticiado pela mídia. Então é um caso que choca a sociedade. Então eu me preocupei hoje, Polane, em trazer essas partes técnicas e as partes fáticas desse caso que aconteceu no município de São José da Tapera, e trouxe também duas representantes femininas para tratarem aqui também sobre esses aspectos. Quais os aspectos preventivos, quais os aspectos punitivos? Afinal de contas, a lei ela tem duplo caráter. A lei não tem só o caráter punitivo, a lei também tem um caráter preventivo, medidas protetivas. Então, uma série de institutos trazidos pelo Código Penal, o Código de Processo Penal, leis extravagantes, que fazem com que a mulher fique blindada, fique amparada de fato pela lei. E muitas mulheres desconhecem isso. E como você mesma disse, é essencial que o Penal News sempre traga informações dessa natureza, porque amplia o conhecimento de quem está vendo, de quem já passou, ou de quem tem amizades, familiares que estejam passando por situações dessa natureza. Pois é, Bruno? Vamos só entender o que aconteceu ontem, Eu queria que você só explicasse o que aconteceu ontem, não. Na verdade, o que aconteceu no domingo, a gente noticiou ontem aqui no programa. Vamos só explicar o que aconteceu para que a gente possa depois entrar na seara sobre a questão do feminicídio em si. Sim, essa moça, essa jovem que tentou alertar autoridades, familiares, amigos sobre uma perseguição que estava sofrendo pelo seu marido, atos de violência seguidos de ameaças, etc. E alertou, tentou alertar sobre a sociedade, porque qualquer ato que contra ela fosse praticado seria fruto de atitudes de seu companheiro. E assim foi. Momentos depois de um vídeo
desesperador, do qual ela pedia socorro, clamava por socorro, ela acabou sendo assassinada na porta do Fórum de São José da Tapera. E estávamos discutindo ali fora, né, Niédia, né, Bia, que da implementação de delegacias 24 horas, 24 horas nesses interiores, especializadas. Né? Aqui já tem, né, que é no CODE, só Exatamente. que precisa de mais. Pois é. Então, se tivéssemos talvez a implementação de delegacias, mesmo que regionais, né, para atender os desesperos dessas mulheres, muitas violências, muitas mortes, o morticínio com certeza teria uma redução significativa. Inclusive, o aumento de políticas públicas de proteção, né? Que existe esse defazimento em relação a Alagoas. Porque muitas das vítimas, elas não têm essas informações, informações necessárias. Hoje aqui em Maceió existem, de fato, 3 delegacias especializadas nessa questão de atender mulheres, né? Isso. Uma que fica localizada no CODE, aqui na Mangabeira, que funciona 24 horas. Outra na parte alta da cidade, no Salvador Lira, com horário de funcionamento de 8 às 18. E uma no centro com o mesmo horário de funcionamento, de 8 às 18. Então, falta essas informações, né? Elas precisam ter conhecimento de onde buscar ajuda, de como buscar ajuda. Até porque existe a dependência emocional e financeira, né? Muitas não conseguem sair desse ciclo pela questão maior financeira, que muitas não têm, assim, condições de se manter sozinha, inclusive... Já comentou com familiares, os familiares não querem de jeito nenhum a mesma, né, por perto. Infelizmente, existe essa situação. A gente escuta muito, né, dentro da própria família, se dizer é ruim com ele, pior sem ele, né? E dentro como eu posso dizer, no interior do estado, né, dentro dos municípios menores, parece que essa carga de que o pessoal vai lhe apontar o dedo se você se separar é muito maior, pesada. Né? Muito mais cultura, pesada. Né? Exatamente, é uma questão, muito infelizmente, cultural. E aí, muitas vezes, a mulher acaba naquele vício de violência, acaba naquele ciclo que não consegue sair, exatamente porque não tem apoio da família, a própria família diz ruim com ele, pior sem ele, não tem um amparo também da sociedade, nem do Estado, porque quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente, claro, precisa primeiramente falar sobre empoderamento feminino, mas depois disso precisam de políticas públicas, exatamente para dar o suporte à mulher que não tem como se sustentar fora daquele casamento, aquela mulher que tem uma dependência emocional e financeira também. Existe um pano de fundo muito maior do que o que a gente acha que tem, né? Ou Porlane, fora o julgamento da sociedade, né? E dos familiares e amigos. Com certeza. Que devem ampará-la. É verdade. Na verdade. Agora, Bruno, eu já venho discutindo esse assunto também desde que a gente começou a ver essa situação nas redes sociais. Não sei se vocês também concordam comigo, meninas, mas eu penso muito o seguinte, eu acho que a gente... Claro, precisa continuar empoderando mulheres, Sim. Mas a gente tem uma responsabilidade ainda maior, que é preparar esses homens para essas mulheres empoderadas. Certeza. Porque certamente se a Mônica tivesse baixado a cabeça e tivesse ido para casa com ele no início e não tivesse discutido, não, meu amor, é isso mesmo, me desculpe, ela não teria morrido, mas isso não é certo. Ia continuar no ciclo. Ela continuaria no ciclo. ciclo. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em como educar os homens e as crianças, os meninos de hoje em dia, para que eles possam receber essas mulheres que estão tomando consciência do seu lugar, né? Isso. É verdade, Paulo. Hoje em dia, a gente está numa época muito diferente, né? Antigamente, os casais, eles eram muito unidos. Às vezes, eram casais prometidos. Né? Os meus avós paternos foram indiretamente prometidos uns aos outros, um ao outro. Eles eram primos legítimos, né? Então já nasceram naquela família, os dois sendo preparados e tiveram uma vida matrimonial exemplar, com vários filhos, muito unidos, muito respeitosos. Hoje em dia as coisas estão mudando, né? Hoje em dia nós temos essa liberdade, esse livre-arbítrio da escolha, né? Mas às vezes a gente acaba escolhendo errado, às vezes acaba se precipitando, se enganando, se ludibriando com aquele futuro companheiro, né? E depois o peso dessa escolha errada sempre vem. Então é necessário, Polane, essa educação preliminar, essa educação precoce, que desde cedo aquela criança, aquele garoto, aquela garota esteja preparado para escolhas certeiras. Né? Nós estamos num mundo onde
geralmente só carregamos um cartucho de munição, então o tiro tem que ser certeiro. Isso não é mesmo. verdade? Para respeitar as mulheres, né? Com a certeza. gente criar já para respeitar, crescer respeitando as mulheres. E a maioria dos agressores, eles, para a sociedade, perante a sociedade, são pessoas exemplares. Isso. Né? Na rua, eles se mostram como homens Que foi Bom fiéis. caso, foi- bom moço. Exatamente. Esse rapaz era taxado como... Na cidade ele era todo mundo. Aí, quando Nossa, chega em ele, casa- né, uma pessoa tão boa, mas Exatamente. dentro de casa ele se É o que a gente transformava. sempre vê, mas fulano era gente Gente fina, boa. pô, gente boa, com os amigos, gente Aí né? todo mundo se Cara, surpreende, que né? isso? Mas só a vítima Pois sabe é, que ela sabe já o que passa. Mas passou. vamos, gente, agora entender direitinho como é que funciona, o que é, afinal de contas, o feminicídio, por que ele é tão comum a gente confundir feminicídio com crime passional? Vamos lá. O feminicídio, ele é o assassinato de uma mulher, né, relacionado à condição do sexo feminino. Isto é, quando envolve a violência doméstica e a violência familiar, além do menosprezo e da discriminação à mulher. Já o crime passional, eu não costumo, não tem como ser caracterizado, nesse caso aí, o crime passional. Porque foi um feminicídio. Ele não agiu por emoção. Crime passional é quando se age por emoção, né, doutor Bruno? Isso, exatamente. Quando há aquele laço de possessividade entre marido e esposa, né? Entre marido e mulher, entre namorado e namorada, quando há... O crime passional ele é sugestivo, né? Em sua titulação. O crime passional envolve uma paixão, uma possessividade. Então, a não aceitação, de repente, de um término em um relacionamento, aplicado ao caso concreto, ele pode ser caracterizado como um crime passional. Muito embora o crime passional ele não é trazido de forma tipificada claramente no Código Penal. Hoje em dia nós temos no afamado artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, o crime de matar alguém, várias possibilidades de sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito ativo do crime, Paulane, é quem comete aquele delito. Sujeito passivo é a vítima. Então, o sujeito passivo principal e único num crime de feminicídio é a mulher. Em razão de ser mulher, que é o fato dessa situação. A submissão, essa possessividade toda, fez essa moça vítima de um crime de feminicídio. O feminicídio, ele está, a gente pode dizer que ele faz parte de uma violência doméstica, né? Ele está Isso. incluído nos crimes de violência doméstica. Mas quais são os outros tipos de violência doméstica que a gente pode elencar aqui? Paulane, os 5 principais tipos de violência doméstica é a física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. Dentro da questão da violência doméstica, como a gente sabe, é um ciclo, né, pela qual a vítima ela não consegue sair por existir essa dependência emocional e muitas vezes financeira. Então, esse ciclo ele é composto por 3 fases, que é o aumento da tensão do agressor, quando ele fica estressado por problemas insignificantes. Aí ele passa para a segunda fase, que é o ato da violência, né? Quando existe a questão do estresse, a explosão do agressor, aí até ele cometer esse ato violento, bem como o arrependimento e o momento carinhoso, como se ele chegasse na vítima e quisesse reatar o relacionamento por se encontrar amável, arrependido, entendeu? Pois é, né, gente? É um perfil que é fácil da gente traçar. Isso. E que é comum também de se encontrar. É importante a gente Às vezes é frisar isso também. perceptível aos que estão em volta. Isso. Às vezes os que estão em volta avisam, pedem, suplicam para que deixe aquele... Principalmente amigas percebem naturalmente. Família tem aquele entrave do estigma de, rapaz, minha filha vai se separar, vai ter que voltar para casa. Isso. Mas as amigas, elas geralmente têm esse ar de percepção. A percepção muito maior, naturalmente. Né? Só que há esse apego emocional. Esse costume, não é paixão, é costume. Né? Muitos relacionamentos são embasados no costume, naquela dependência financeira, Isso, naquela dependência que é muito emocional, importante que essa faz a questão. mulher se travar de sair de casa. Veja, essa moça aqui, ela não foi a primeira e única vez que ela passou por esse tipo de ameaça. É muito raro. Eu arrisco dizer que mais de 90% das situações Já há viveram. violências, há ameaças Anteriores. pré-existentes, né? Não foi a primeira vez. Então, por que não a fez se desvencilhar desse companheiro agressor? Né? Tem todo Essa um dependência, conjunto, não é verdade? Então, para isso, Paulane, muitas mulheres mais destemidas e que conseguem se desvencilhar dessa situação, elas procuram pessoas profissionais da área para implementarem medidas protetivas. Isso. E aí eu queria que
as convidadas também aqui falassem sobre essas medidas protetivas, porque muitas mulheres podem estar passando por relacionamentos abusivos, relacionamentos agressivos, ameaçadores e não sabem como se portar, não sabem como tomar essa iniciativa. Né? Então, quais são as medidas protetivas? A quem buscar para implementar essas medidas protetivas? A gente queria saber aqui de vocês. O primeiro ponto é denunciar, né? É primordial a denúncia. E a denúncia, inicialmente, a gente tem que deixar registrado aqui, inclusive, os telefones, né? Para que as vítimas denunciem. O primeiro é o 180, que é, inclusive, um número especializado para o atendimento de mulheres. E, em casos de emergência, o 190, certo? Além disso, essas vítimas, elas têm que procurar a delegacia mais próxima à sua residência para registrar a denúncia ou até mesmo uma delegacia especializada, né, na proteção da mulher. Como a gente falou anteriormente, aqui em Maceió, hoje em dia, nós temos 3 delegacias, que fica localizada uma no CODE, na Mangabeira. É importante a gente frisar que essa delegacia ela funciona 24 horas por dia, certo? Outra na parte alta da cidade, no Salvador Lira, que funciona de 8 às 18, e a última no centro da cidade com o mesmo horário de funcionamento, das 8 às 18. E na delegacia elas vão buscar, né, inclusive pode ser feito pedido da medida protetiva. A doutora Beatriz vai falar um pouquinho sobre essa medida protetiva. A questão que a lei prevê das medidas protetivas de urgência é o afastamento do lar, né, fazer com que o agressor não tenha mais contato com a vítima e seus familiares, a condução da vítima ao seu domicílio, bem como encaminhar a vítima aos órgãos de proteção. E como a doutora Nia já falou, ela pode requerer as medidas protetivas de urgência, tanto na delegacia, na hora da denúncia, como no judiciário. Através do juizado de violência doméstica. Fica uma pergunta aqui no ar. De repente, essa mulher que tenta sair dessa situação de violência, por exemplo, tem 2 filhos, né? E ela vai ser afastada, então, do convívio do marido. Ela pode levar essas crianças para esse abrigo que de repente ela consiga ir? Sim, ela tem todo o direito de levar as crianças. Inclusive, em muitos dos casos, os juízes, eles já na própria medida protetiva, eles dão uma decisão interlocutória em relação aos alimentos. Porque o que deixa essas mulheres vulneráveis, muitas das vezes, é a questão financeira, né? E, no caso, os filhos. Meu Deus, e agora, se eu sair de casa? Os meus filhos, como é que vão comer? Onde é que vão dormir? Então, isso faz com que elas se submetam a viver nesse relacionamento abusivo. Isso mesmo. Pois é, né, gente? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no programa hoje. Muito obrigada, Bruno, por trazê-las também. Obrigada também pela tua participação. A gente poderia passar uma manhã inteira falando sobre isso, mas tem muito assunto para falar, né? Mas a gente precisa, infelizmente, encerrar. Mas fica o convite para que a gente dê continuidade a esse tipo de assunto também mais para frente, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E é isso, né, gente? A gente sempre conscientizar as pessoas. Como eu disse ontem, volto a dizer aqui de novo, não deixem chegar ao ponto que a Mônica deixou chegar. Se antecipem, não tem, ele vai melhorar, não melhora, só piora. A gente viu aqui os relatos. Então, se você vive uma situação de violência, uma relação abusiva também, ou se você conhece alguém que passa por essa situação, denuncia, esteja ao lado da tua amiga, encoraje ela a sair dessa situação. Não vamos deixar chegar ao ponto que chegou, ou infelizmente, a situação da Mônica. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês.